Pessoal conectando. Boa noite, Natan. Boa noite, Arielle. Já são 8 horas. Vamos começar a nossa aulinha. Beleza. O pessoal está chegando. Enquanto o pessoal está chegando, vamos com os avisos aí. Tem bastante gente aí. Peraí que tem gente mandando mensagem aqui que está com problema de conexão. Beleza, Natan. Hoje tem pouca gente, né? Típico do Enem, mas o pessoal está chegando. Mandou mensagem para atrasar um pouquinho. E aí vou dando alguns avisos que são importantes, tá? Guilherme está chegando aí. Arielle, Natan, não é o caso de vocês, mas é sempre bom mandar esses avisos, deixar registrado, né? Que a gente, quando a gente... Só um instantinho que a gente está aqui para a transmissão ao vivo. Isso. E quando a gente faz essas aulas, é sempre bom deixar claro as regras do jogo, né? Que a gente já falou abertamente, né? Através de escritas, etc. Quem não responder lá o meu questionáriozinho, né? Aquela anamnese da UERJ, que é muito importante para mim, não vai ficar no projeto, tá bom? Então, já vi aqui as respostas de vocês. A partir de semana que vem, eu vou estar conversando individualmente com cada um de vocês sobre as respostas de vocês. Vou passar também uma, uma, vamos lá. Vou passar também uma resposta em privado, né, para vocês, né? Cada um de vocês vai ter uma resposta. Boa noite, Ana Clara, tá? E por que essa anamnese é muito importante? Porque é através dessa anamnese que eu consigo avaliar cada um de vocês individualmente, tá bom? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana Clara. O pessoal está chegando, tá bom? Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, tá? Alguns alunos vão assistir essa aula, não são alunos do curso, não são alunos do Maratona UERJ, mas vão assistir essa aula pelo YouTube, então aviso a vocês que nós estamos ao vivo. E é isso, sem mais delongas, então vocês vão perceber, eu já estou avisando para vocês, Ana Clara, Guilherme, que vocês vão perceber uma queda do número de alunos, tanto lá na sala do Classroom, quanto aqui no nosso celularzinho, né, na nossa sala de aula, onde a gente manda as informações, tá? Repare que essa semana, a Arielle deve ter percebido isso, Guilherme, Ana Clara, Natan, eu tenho colocado alguns resumos bem curtinhos para o Enem. Gente, não dá para, na véspera do Enem, ficar dando aula para o Enem, besteira. Mas uns resumos bem curtinhos para você pegar alguns assuntos que são assuntos, assim, exóticos no Enem. Como, por exemplo, eu postei hoje. Quem não olhou lá no WhatsApp, dá uma olhadinha sobre química verde. Eu estava comentando hoje de manhã com o Natan, né, na parte da manhã, que química verde só caiu 2 questões no Enem. É muito pouco. Só que quando cai, assusta todo mundo, porque não é um assunto que se estuda na escola, não é um assunto que se estuda, né, no cursinho, não cai nos outros vestibulares. Então, por exemplo, o nosso Maratona UERJ não vai acalentar isso. Agora, galera, eu falei isso da semana passada e repito, muita coisa do Maratona UERJ vai cair na prova do Enem. Tá? Então, você que está pensando assim, pô, mas eu estou aqui terça-feira à noite, estudando para o UERJ, estou perdendo o meu tempo com o Enem aí. Boa noite, Duda. Tá nada, você está ganhando o seu tempo. Tem muito assunto aqui da UERJ que cai também no Enem e está fresquinho na sua mente. Vamos lá, galera, sem mais delongas, estamos ao vivo. Já vou projetar aqui a nossa telinha, tá? Pum, 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 pum. Agora devagarinho, muita calma nessa hora para não projetar, né, a apresentação errada. Tá aí na telinha, ó. QPM Maratona UERJ, nosso 5º encontro. Galera, não chegamos nem na metade do nosso projeto, da nossa maratona. E tem gente cansado já? Pode cansar não. Olha o Léo chegando aí, tá bom? Primeiro slide, tá aí, ó, são 8h06 da tarde. Como é que tá o som, galera? Dá um ok do som, que o ok do som é muito importante, tá legal? Beleza, boa noite, Léo. Eu tô falando ok do som porque hoje eu tô num quarto diferente, então pode ser que dê uma diferença aí de som, uma diferença de áudio e de imagem. Júlia também está chegando, Julinha. Bom,
Para quem chegou depois, o aviso é o seguinte: vai haver uma queda no número de participantes do maratona, porque são os participantes que não responderam à anamnese, que é muito importante. E a partir, passado o Enem, eu vou conversar individualmente com cada um de vocês, com base na anamnese que eu já li de cada um de vocês. Ó, está aqui na minha mente, já tem as anotações bonitinhas, que a gente vai começar a conversar, mas vamos deixar essa conversa para depois do Enem. Até porque muita coisa. Boa noite, Estela. Boa noite, Guilherme. Muito boa noite. Bom, até porque tem muita coisa que eu vou perceber na aula de hoje. Hoje é uma aula importantíssima do Maratona UERJ, aí o lugar que você vai estudar no que vem, né? Nossa aula número 4, na verdade, nossa aula número 5. Isso aí saiu com bug aí, tá? Nossa aula número 5, daqui a pouco. Deixa eu corrigir logo isso aqui, ó. Pô, deu bug, a gente corrige na hora, né? Fiz besteira aqui, acho que eu mesmo confundi. A nossa quinta aula, nosso quinto encontro, para quem está meio perdido aí no planejamento, são 12 encontros e provavelmente a gente vai marcar um extra, mas deixa a coisa andar para a gente verificar o que vai acontecer. Hoje, sem sombra de dúvidas, eu preciso fechar o simulado 2. E para isso, gente, tem 5 questõezinhas para a gente fechar esse simulado, tá? Nossa quinta aula, é isso mesmo. Tá aí, ó. Essa questão vai trazer alguns assuntos importantíssimos para a gente. E o primeiro deles é as reações de desidratação, que é o ERG e o Enem também cobram muito reações orgânicas de desidratação. Vamos começar a nossa leitura clássica, tá? Uma mistura contendo etanol, N-propanol e N-butanol foi separada por destilação fracionada. Já estou fazendo aquele sublinhado que todo mundo gosta, gerando 3 frações puras, ou seja, separei as 3 substâncias. Num processo industrial, cada uma dessas frações sofreu uma reação distinta. Gente, fração, 3 frações puras, significa que as 3 substâncias foram separadas. Agora, você não sabe ainda qual é cada fração. A primeira fração da destilação, gente, isso aqui é muito importante. A primeira fração da destilação é aquela que tem menor ponto de ebulição. Vale lembrar que a destilação, seja ela simples ou fracionada, é um método de separação de misturas que separa por diferença de ponto de ebulição. Então, a primeira fração é a que tem menor temperatura de ebulição. Vou lembrar como é que a gente vai identificar essas substâncias aí de menor temperatura de ebulição. Sofreu desidratação intermolecular, enquanto a última fração sofreu desidratação intramolecular. Que questão maravilhosa, mestre. Numa aula só, 2 tipos de desidratação. A fração intermediária, ou seja, a do meio, foi colocada para reagir com ácido acético em meio sulfúrico. Vamos aos comandos, canetinha. Escreva a reação química sofrida pela fração intermediária e nomeie os produtos orgânicos das reações sofridas pelos álcools de menor e maior temperatura de ebulição da mistura. Aqui é uma segunda dica. Olha que barato isso aqui, Natan. Ah, eu não sabia o que era a primeira fração, o que é a última fração. No final, eu vou e escrevo o que eu quero saber, os álcools de menor e maior temperatura de ebulição. Ou seja, o álcool da primeira fração e o álcool da última fração. Lembrando, galera, se a primeira fração é a que tem menor ponto de ebulição, a última fração é a que tem maior ponto de ebulição. Ficou claro isso? A intermediária, né, sofreu uma reação química com ácido acético, tá? Beleza? Questão clara, né? Aliás, dificilmente as questões da UERJ não são entendíveis, né? Isso acontece no Enem. Na UERJ você lê e sabe o que é. Inclusive, tem o lado triste, né? Você sabe até que é um assunto, putz, já sei que assunto é esse, desidratação, não estudei. Nosso checklist de reações orgânicas, né? Vamos botar nossa checklist daqui a pouquinho na tela. Vamos botar as desidratações no buraco. Mas primeiro, como ordenar ponto de ebulição e ponto de fusão dos compostos? Vem comigo, aqui, ó. Eu tenho etanol, propanol e butanol. Esse N é de normal. Então, N-propanol é um propanol primário, né? Hidroxila ligado no carbono e N-butanol, idem. Quem é que tem maior ou menor ponto de ebulição? Chegou a hora da aula. Você não está aqui para receber gabarito. Gabarito você fica em casa e recebe no papel. Você está aqui para ter aula. Não esqueça, quando alguém falar para você, lá no maratona você só resolve exercício, só. Cara, é na hora de resolver exercício
que você aprende. Trouxe aqui uns critérios. Guilherme, é muito importante que vocês entendam que critério significa tem ordem. Então, são 3 os critérios que você precisa saber para ordenar ponto de fusão e ponto de ebulição. A Duda caiu e está voltando. De novo, são 3 os critérios que vocês precisam dominar na hora da prova da UERJ. E também ajuda no Enem, tá? O primeiro critério é saber a intensidade da ligação intermolecular. Ou seja, se você tiver uma interação mais forte, isso é importante. Se é mais fraca, gente, é a chamada força. O segundo critério, já está aí na telinha, é a massa da molécula, também conhecida como tamanho da molécula. Isso é fácil, você olha para moléculas e vê quem é maior, quem é menor. E o terceiro e último critério é o número de ramificações. E isso só incide em compostos orgânicos, porque só a química orgânica que tem compostos que a gente chama de ramificados. Agora, muito importante, não adianta decorar esses critérios se você não souber que tem que usar na ordem. Primeiro, vamos olhar para a intensidade das ligações. Se empatar, eu vou para o segundo critério. Se empatar, aí eu vou para a disputa de pênaltis. É que nem final das Libertadores, quem assistiu aí a grande final, né, do Fluminense, campeão, parabéns aos tricolores. Eu não sou tricolor, mas foi emocionante ver o Fluminense ser campeão. Você sabe que tem uma regra. O Fluminense não ganhou no tempo regulamentar, aí foi para a prorrogação. É o segundo critério. E se terminasse empatado a prorrogação? Disputa de pênaltis. É mais ou menos isso. Não pode começar na disputa de pênaltis. Tá bom essa analogia? Vamos entender o que é, aí, Guilherme, o primeiro critério, a interação. Todo mundo já estudou as ligações intermoleculares. Aqui eu vou chamá-las rapidamente de ligação de hidrogênio, de polo permanente e de polo temporário. Daqui a pouco eu falo das condições, tá bom? Dessas 3, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Então, se ela é mais forte, é mais difícil separar as moléculas. E se é mais difícil separar as moléculas, o ponto de ebulição e o ponto de fusão é maior. Pronto. A gente hoje vai conseguir ordenar aquele etanol, propanol e butanol da questão que a gente está fazendo agora. Questão número 6 do simulado 2, hein? Exemplo. Olha aí 3 exemplos de moléculas que dá para a gente brincar. Galera, isso é uma aula, tá? Olha para cá. Por que dá para brincar com essas 3 moléculas? Porque elas são parecidas. São moléculas pequenininhas, não tem uma gigante, uma pequena, uma diferente. Não. Só que elas têm interações diferentes. Imagine, olha para cá, Natan, que eu pergunte para você quem é que tem maior ponto de ebulição. O discípulo pensa assim, sei lá, como é que eu vou decorar isso? Não, não vai decorar. Olha o slide, olha aí, Duda, o slide de hoje é ordenar. Só ordenar. Dá para ordenar, Estela, sabe como? Aqui. A água é uma molécula que todo mundo sabe que faz ponte de hidrogênio. Estou chamando aqui de ligação de hidrogênio. Ah, como assim? Toda molécula que tem H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio faz ligação de hidrogênio. É o caso da água, H fonte. Já o H2S tem H também, mas não está ligado nem a flúor, nem a oxigênio, nem a nitrogênio. Por isso que não faz ligação de hidrogênio. Vai fazer, Arielle, o que nós chamamos de dipolo permanente, que é uma molécula polar. Tá? Não é tão polar quanto a água, mas tem a mesma geometria, então é polar por causa da geometria. E o H2 não tem polos. Lógico, H ligado a H, não é, Léo? Que polaridade tem na molécula de um H ligado a um H? Não tem nem vetor polaridade. Moléculas apolares fazem a interação mais frágil de polo temporário. Olha como é que nesse exemplo dá para ordenar. Escreve aí no chat ou grita no teu microfone. Qual dessas 3 substâncias tem maior ponto de ebulição? H2O, H2S ou H2? Chat bombando, já tem 4 respostas, H2O. Isso aí, H2O. Cuidado, nesse caso aqui a gente não vai falar de tamanho, a gente vai falar de intensidade. Como H2O tem a interação mais intensa, mais forte, pode ter certeza que a água tem maior ponto de ebulição que o H2S, que tem maior ponto de ebulição que o hidrogênio. Ah, não acredito. Não acredita? Eu fui lá no Google pesquisar para vocês. O ponto de ebulição da água não precisa de Google. Todo mundo sabe que é 100 graus Celsius. Mas olha o ponto de ebulição do H2S e do... Deixa eu trocar aqui de lugar o meu. Assim, pronto. Olha o ponto de ebulição do H2S e do H2. Bem abaixo. Cara, do H2S é menos 60 graus Celsius. E do hidrogênio é menos 253.
Cuidado que é assustador para muitos de vocês entender o que é um ponto de ebulição menos 253 graus Celsius. Significa, gente, que essa substância ebule, ou seja, vira gás a menos 253. Exótico, né? Pensa o contrário, então ela vira líquido se você abaixar a temperatura quase ao zero absoluto. Menos 253, Duda, é chegar perto do zero absoluto. Né? Faltam 20 graus, 20 grauzinhos para chegar no zero absoluto. Essa é a temperatura que você tem que botar no gás hidrogênio para ele virar líquido. Como assim ebulição não é líquido virar gás? Temperatura que o líquido vira gás é igual à temperatura que o gás vira líquido, ok? O ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação. Foi? E por que eu usei o primeiro critério, Léo? Muito importante. Porque essas moléculas, apesar de ter uma maior, outra menor, elas fazem interações intermoleculares diferentes. E o que fazer quando as interações são iguais? Que é o que vai acontecer no nosso exemplo. Esqueceu até da questão, né? Calma. Quando as interações forem iguais, você vai para o segundo critério. É tipo a prorrogação. Vamos desempatar? Agora sim, Léo, pelo tamanho da molécula. E aí é importante saber que moléculas grandes, como aí, eu já desenhei duas moléculas bem diferentes, o flúor e o iodo, né? O flúor e o iodo. Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu tiro sua dúvida, Duda, que é muito importante, tá? O flúor e o iodo são moléculas primas, porque são da mesma família, a família 7A. Só que o flúor é pequenininho e o iodo é maiorzinho. Gente, é muito fácil entender como o tamanho interfere. Como é que deve ser a interação entre moléculas pequenas? Bom, deve ser uma interação razoável. Né? Essas linhazinhas que eu coloquei, tá dando para ver a linha aí da sua casa? Vou voltar de novo. Ó. Essas linhazinhas aí são as interações intermoleculares. Não precisa nem saber o nome, tá, Arielle? É de polo temporário. Mas não precisa nem saber o nome. A interação do iodo também é de polo temporário, mas rola muito mais. Sacou, Guilherme, por que rola mais? Porque tem mais espaço. Ah, mas eu vou ter que calcular a massa da molécula? Nem precisa. Pode ser pela massa ou pode ser pelo tamanho. E isso é muito importante na química orgânica. Porque a gente tem, na nossa questão, daqui a pouco eu volto para ela, etanol, 2 carbonos, propanol, 3 carbonos, e butanol, 4 carbonos. É por esse critério que a gente vai matar, Léo. Mas primeiro eu quero te explicar uma coisa. Tem que saber isso e não precisa anotar não, tá? Não sei fazer as dúvidas. Eu vejo a galera anotando aí no caderno, é bom anotar dúvida, porque esse slide vai daqui a pouquinho para vocês. Quanto maior a massa da molécula, maior o ponto de fusão. Claro, claro. As moléculas maiores interagem mais. Se interagem mais, é mais difícil separá-las. Se é mais difícil separá-las, eu preciso esquentar mais para fundir, esquentar mais para ebulir. Fundir e ebulir no mundo microscópico é separar as moléculas, ok? Então vamos para um exemplo aqui, acabei de falar, ó, praticamente o exemplo do nosso problema. Quem tem maior ponto de ebulição? O metanol, o etanol ou o propanol? Para começo de conversa, primeiro critério, ligação intermolecular. Todos os álcools fazem ligações de hidrogênio, Guilherme. Tudo que é álcool tem grupo OH. O grupo OH faz ligação de hidrogênio. Ah, empatou. Então eles têm o mesmo ponto de ebulição. Nem a pau. O desempate vem agora no segundo critério. Esse que está na sua telinha. E aí, gente, responde para mim. Pode ser no microfone, pode ser no chat, pode ser gritando, pode mandar fumaça, pode mandar no WhatsApp. Quem tem um ponto de ebulição entre MET, ET e PROP, no caso dos álcools? Está na tela, gente. Já bombando. Isso aí. Isso aí. Cuidado que eu perguntei o maior, né? Maior. Então, maior é o de maior. Eu entendi o que você quis dizer, Léo. É isso aí, Natan. O de maior ponto de ebulição vai ser aquele que tem maior massa molecular. Um carbono, não precisa nem contar a massa. 2 carbonos, 3 carbonos. Quem é o mais maçudo? Ah, o mais maçudo, isso aí, é o propanol. Então, o de menor, né? Vamos tomar cuidado que a UERJ às vezes pede ordem crescente, ordem decrescente, aí tem que tomar cuidado. Então, o que a gente vai fazer na nossa questãozinha daqui a pouquinho? Duda, não esqueci da sua dúvida não, tá? Que ela é um pouco à parte, mas já vou respondê-la. E aí eu fui no Google pesquisar para ver se é verdade. E óbvio que é verdade. Gente, o que está em preto você não precisa decorar não, tá? Eu peguei no Google para provar que esse critério funciona. Mas esse critério pode também empatar. Como assim, mestre, empatar? Gente, uma prorrogação pode terminar empatada e você tem que ir para a disputa de pênaltis.
eu considero o terceiro critério, ver se você entende, uma disputa de pênaltis. Isso só vai acontecer na química orgânica, onde as moléculas podem ser ramificadas. Mas, por favor, só use esse critério de ramificação se os dois primeiros empatar. Então, eu trouxe duas moléculas aqui bem parecidas. Já está desenhado aí na sua telinha. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, e a outra molécula tem uma cadeia, um carbono a mais. Mas tudo bem. A questão é que aquela é ramificada. Olha que barato. Eu devia ter botado moléculas com o mesmo número de carbonos. Daqui a pouco eu endireito isso. Mas as moléculas ramificadas, percebam o que eu quis dizer. Elas não se aproximam tanto. A ramificação, ao invés de ajudar, atrapalha na aproximação. Espera aí. Se atrapalha na aproximação, eu estou vendo no desenho. As moléculas ramificadas interagem menos. E aí não importa o tipo de força, que eu estou considerando que empatou o tipo de força. As moléculas ramificadas vão ter menor ponto de fusão e de ebulição. Ou seja, aqui, Léo, é inversamente proporcional. Quanto mais ramificada for a molécula, menor o ponto de fusão e de ebulição. Gente, desconsidera que o número de carbonos ali não está batendo. Tá bom, Natan? Daqui a pouco, eu sei que o Natan já percebeu isso, mas daqui a pouco eu vou endireitar o número de carbonos. Com o mesmo número de carbonos, a molécula mais ramificada é a que tem menor ponto de fusão. E o desenho, ou de ebulição, e o desenho não me deixa mentir. Por quê? Porque as moléculas já estão separadas, você não precisa esquentar tanto. Vamos dar um exemplo para ver se você entendeu. Agora sim, moléculas com número de carbonos iguais. Eu te pergunto, nesses 3 hidrocarbonetos, qual substância tem maior ponto de ebulição? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos ver se você entendeu esse terceiro critério. Só escrever no chat para mim, só gritar no microfone se quiser ir mais rápido. Primeira, segunda ou terceira? Beleza. Primeira, isso aí. Bombando aqui de informação, a primeira tem maior ponto de ebulição. Então agora inverteu, né? A primeira tem maior ponto de ebulição, olha os critérios. Preste atenção, não sei se você pescar o lance dos critérios. Estela, são 3 moléculas isômeras. Mesma fórmula. Se tem a mesma fórmula, vai fazer o mesmo tipo de interação, de polo temporário. Todo hidrocarboneto é apolar. Toda molécula apolar faz a interação mais fraca. Ah, então o primeiro critério empatou. Vai para o segundo. Ah, o segundo é a massa. Moléculas isômeras têm a mesma massa. Vai para o terceiro. Gente, na hora de fazer o ERG e Enem, isso é um assunto que vai cair domingo agora no Enem também, tá? Quando eu preparei essa aula para vocês, eu falei, cara, eu vou aprofundar, eu vou ficar devagar nesse assunto, porque essa porra vai cair no Enem. E eu já ajudo o cara que vai fazer o ERG, tá bom? Então, com certeza, isso aí, sem ramificação, tem maior ponto de ebulição que uma ramificação, que tem maior ponto de ebulição que 2 ramificações, tá bom? Acertaram. Será que acertamos mesmo? Vamos no Google. Fui no Google e olha os valores. A diferença é pequena, mas olha que barato os valores, né, Duda? Duda deu um sorriso de valores, né? Legal. Os valores em preto não são para serem decorados. Olha o título da aula de hoje. Não é como calcular, é como ordenar. Se você entendeu esses 3 slides, os 3 critérios, acabou. Você está preparado para fazer qualquer questão da UERJ, qualquer questão do Enem. Tá bom? Beleza? Bonitinho para você. Essa aula tá rindo do Google? É, não ri do Google, porque ele ajuda a gente, né? E aí, gente, agora a gente pode fazer a nossa questão. Legal? Já esqueceu o que é? Não, gente, eu tenho etanol, propanol, vamos para o nosso rascunho, etanol, propanol e butanol. Quando vem o N na frente, é o normal, né? Não tem para ligar hidroxila na ponta. Ou seja, etanol é isso aqui, fazendo bastante é rápido. Propanol é isso aqui, e butanol é isso aqui, N-butanol. Quem tem maior ponto de ebulição? Qual a primeira fração que sai? A gente já falou no slide anterior que a primeira fração, Estela, é que tem menor ponto de ebulição. Então, o etanol corresponde à primeira fração. Fração da destilação, né? Fração quer dizer uma parte, né? Essa aqui é que ele chama de última fração. Vou usar até o mesmo termo. E essa aqui é a fração intermediária. Isso aqui precisa ir no padrão de respostas? Não, porque, na verdade, você vai falar um pouquinho de cada fração.
Então, você já vai estar dizendo que você identificou as frações certas. Se a pergunta fosse identifique as frações, aí teria que dar padrão de resposta. Agora, cuidado. Cada fração vai sofrer uma coisa. Organizando, a primeira fração vai sofrer uma desidratação. Agora eu vou para o slide. Desidratação intramolecular. Melhor, intermolecular. O mais importante aqui é o prefixo inter. A última fração vai sofrer uma desidratação intramolecular. E o mais importante é o prefixo intra. E essa aqui vai sofrer uma reação que ele não explica muito bem, mas é com ácido acético. Cara, essa reação é uma das reações mais importantes na história da UERJ e na história de todos os vestibulares. É a famosa esterificação. Chegou a hora da gente começar a entender essa esterificação, tá, gente? Olha aí, gente, reação número 1 do vestibular. Voltando aqui, como é que você sabe que é esterificação, mestre? Presta atenção que eu vou botar um verdinho aqui para você pesquisar, para você perceber. Olha aqui, a fração intermediária é um álcool que ele falou que reagiu com ácido acético. Ah, deixa eu lá na aula de esterificação. Todo álcool reage com ácido carboxílico. Olha um exemplo aqui, ó. Todo ácido carboxílico reage com álcool. Essa é a reação número 1 no Enem, na UERJ, na PUC, na FUVEST, na NASA. Tem que decorar. Essa é a única reação orgânica que você tem que decorar. Vamos botar no nosso checklist daqui a pouco. Álcool mais ácido mais álcool, decora, dá éster mais água. Macete para fazer esterificação é nunca mais errar. Gotinha. Deixa eu voltar a gotinha aqui, ó. Gotinha. Faz uma gotinha no OH e faz uma gotinha no H. Ou seja, tira a água. Esterificação, você pode até esquecer o produto, mas não pode esquecer que gera água. Se você tira a água, o que sobra aí, no teu desenho, gente, vira um exercício de criança. Tirando esse HOH, que é a fórmula da água, sobrou éster. Como assim éster? Pedaço vermelho, olha a água, pedaço vermelho condensado com pedaço verde. Agora toma cuidado, olha como é que o pedaço verde entra, Duda. Olha lá, o pedaço verde entra pelo O. E aí, que barato, a gente pode brincar de nomenclatura. Se eu tenho o etanóico, que é esse que está desenhado aí na sua tela, Guilherme, etanóico, porque tem 2 carbonos, e eu tenho o propanol, né, esse que está na sua tela, o éster formado se chama etanoato de propila. O nome mantém praticamente, né? Etanóico, propanol, etanoato de propila. Vale a pena decorar essa reação. Todo o ácido carboxílico reage com álcool, também vale com fenol, hein? Vai dar éster mais água. E você paga 1 e leva 2. Olha que barato. A ida se chama esterificação. E a volta também tem contexto para cair no Enem, se chama hidrólise ácida. Essa reação de hidrólise é quebra do éster pela água. Ela é similar à que acontece no teu intestino, quando as gorduras, que são triésteres, são hidrolizadas com auxílio das lipases. Meu amigo, sem as lipases, essa reação fica muito lenta. Ok? Então, na verdade, você está decorando uma reação só, que é a hidrólise, né? que é a esterificação, e já está aprendendo a hidrólise, que é a quebra do éster, como você viu aí de novo, olha o éster sendo quebrado. Quebrou o éster e regenerando os reagentes originais, tá bom? Vale a pena decorar essa reação, porque ela é a número 1 dos vestibulares, a reação orgânica mais cobrada. Essa está na nossa lista de reações orgânicas para o Enem. Eu botei 11 reações orgânicas contextualizadas para o Enem. Essa é a primeira. Pode olhar lá naquela lista que eu mandei para vocês. É a primeira. E você paga uma e leva 2. Olha que barato. As 2 têm porquê de cair. A esterificação, porque os ésteres são excelentes aromatizantes e flavorizantes da indústria alimentícia. Tá? E a hidrólise por causa da bioquímica. E a água, muito bem lembrado, Duda, na química orgânica, a água não é H2O, não. É água didática, HOH. Sempre que tiver que botar água na química orgânica, trabalha com HOH, que fica mais fácil. Uma dúvida que sempre rola, vou pegar até meu laser para mostrar. Opa, escapou. Uma dúvida que sempre rola, pegando aqui o laser para mostrar, é de onde sai o OH? É do ácido ou do álcool? Isso é uma bobeira tremenda. Para descobrir a fórmula do éster, não vai fazer diferença. Se você tirar o OH do álcool e o H do ácido, dá no mesmo. O importante é tirar H ou H, água.
e aí você acerta o éster. O éster sempre vai dar o mesmo. E por que eu estou resgatando isso? Chegou a hora da gente fazer a esterificação da fração intermediária. Ah, mas essa não foi a primeira pergunta. Tudo bem, mas eu posso fazer primeiro, né? Olha lá. Como é que vai ser a esterificação do ácido acético com N-propanol? Caraca, eu acho que era o gabarito aqui. Acho que foi o que eu botei aqui. Ó. Ácido acético com N-propanol. É isso aqui. Então, se você copiar isso aqui na hora da prova, tá valendo. Tá bom? Eu até vou dar uma preguiçada aqui, eu vou copiar isso aqui, tá? Vamos fazer na canetinha para você entender. Esse é o ácido acético. Aliás, cuidado com a nomenclatura usual, tá? Quando a nomenclatura é muito usada, a UERJ usa. Ácido acético é nome usual, não é oficial. E a UERJ usa muito, tá? É o etanóico. Então, vamos ao nosso padrão de resposta. Pode fazer fora de ordem, mestre? Pode. Só não esqueça de dizer que você está fazendo fora de ordem. Então, vamos começar pela reação da intermediária. A fração intermediária sofreu o quê? Bom, ácido acético, olha aí, ácido acético, 2 carboninhos, mais N-propanol, 3 carboninhos, sempre coloca a esterificação reversível. Ah, e eu não sei se você lembra, mas o texto falou que ela estava em meio sulfúrico. Olha que sacanagem. Quando o texto fala, olha, a galera que está preocupada e respondeu lá na minha anamnese, eu estou preocupado em escrever de menos. Quando o texto fala que a reação é em meio sulfúrico, você tem que botar o ácido sulfúrico em cima da seta. Mó sacanagem, né? Léo caiu, está voltando. Vamos lá, tem que botar o ácido em cima da seta. Então, você vai botar ou H+, ou ácido sulfúrico mesmo. Porque aqui, na verdade, é o fato dele ser ácido que vai catalisar. Ele é só o catalisador dessa reação. Tá? Aí vai dar o éster. Gente, não vou explicar de novo como é que é o éster, porque você já viu no slide anterior. Mais água. Na hora do slide, se você botar H ou H, não tem problema não, tá? Duda, se botar H ou H, não tem problema. Mas se quiser botar H2O, também não tem problema. Transesterificação é o mesmo que hidrólise ácida? Não, Duda. É uma reação que parece a esterificação, mas, na verdade, é uma esterificação com éster. Então, a gente ainda vai estudá-la aqui no nosso maratona. Está lá na nossa... Você já deve ter visto no nosso checklist de reações orgânicas. Tá bom? Aliás, se a gente quiser adiantar um checklist de reações orgânicas, olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver se já dá para adiantar. Já dá para adiantar, ó. E nesta questão, a gente está aprendendo. Ó, tá vazio ainda, né? Em amarelo é o que a gente já estudou. Quem chegou depois no projeto, tá? Hoje, nessa questão, são 3 reações orgânicas que a gente vai estudar, Duda. Desidratações intramoleculares, daqui a pouco eu vou fazer. Intermoleculares, na mesma questão tem as duas. E a esterificação hidrólise ácida. Gente, esterificação barra hidrólise ácida não é a mesma reação. Esterificação barra hidrólise ácida quer dizer a ida é uma, a volta é outra. Tá bom? E, ó, eu falei besteira, não botei a transesterificação aqui. Falha minha. Tá aqui. Falha nada. Eu vou falhar. Tá vendo logo um pouco embaixo? A gente vai estudar a transesterificação. Promessa é dívida. Tudo que está aqui em amarelo vai ser estudado. E o que não amarelar, a gente não vai amarelar, não. A gente vai estudar. Tá bom? É só não perder aula. Voltando aqui para a nossa aulinha, né? Já tem spoiler aqui da reação. E a tal da desidratação intramolecular da primeira fração. Guedes, Fale. Arielle? isso. Fala, Se meu eu amor. colocasse o propano 2-ol em Tá vez errado. do... Tá Tá errado, aí errado? você perderia alguns pontos. Na verdade, o que o Ah, cara tá. vai considerar? Excelente pergunta. Ele vai considerar se você fez a esterificação correta. Só que você pegou o álcool errado. Lembra que o álcool da fração intermediária é o propan-1-ol, é o N-propanol. Tá bom? Ah, tá. Tá bom. Vamos voltar aqui os slides para quem não perdeu. Por que é o N-propanol? Está aqui no início, quer ver? Está aqui, ó. Por que é o N-propanol? Onde é que foi que eu desenhei os infelizes? Não foi aqui, não. Foi no outro slide. Foi entendo. Foi nesse aqui, ó. Por que eu desenhei o N-propanol? Por que eu desenhei o propan-1-ol? Porque esse N aqui é de normal. Então, não pode ter hidroxila no carbono 2. Tem que ser mantendo a cadeia normal, tá bom? Então, N-propanol e N-butanol é a mesma coisa que um propanol e um butanol. Ok? Então, já fiz a reação da fração intermediária.
tá? Estou só voltando alguns slides aqui para mostrar o texto. E agora eu vou fazer a reação da primeira fração, a desidratação intermolecular da primeira fração. Cara, a primeira fração é o etanol. E aí, gente, um aviso. Quando o cara... Na verdade, se você voltar lá no texto, eu não pedi para escrever essa reação. Eu pedi para você dar o nome do produto. Né? Isso eu peço, sei lá, nome, eu não sei o que eu pedi, daqui a pouco eu volto lá para ler. Então, não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é mais um desenvolvimento. Ah, mas eu não sei qual é o reagente necessário para rolar uma desidratação intermolecular. Olha o que você pode fazer, então. Você escreve assim, desidratação. Ah, não acredito, mestre, que eu posso fazer isso. Pode, discípulo. Intermolecular. Pronto, não vai ter espaço. Presta atenção no sufixo inter. Interestadual. Se você pega um ônibus interestadual, ele passa de um estado para o outro. Intermolecular é entre uma molécula e outra. Então, na verdade, olha o que você vai ter que fazer. Desenhar uma outra molécula de álcool, o mesmo álcool, tá? E tirar água entre essas moléculas. Sacou, Léo? Por isso que ele é intermolecular. Olha lá. Ai, mestre, por que você tirou o H de cima e o H de baixo? Tanto faz, discípulo. O importante é você saber que na desidratação, claro que o subproduto é água. Pô, tá no nome. Desidratar é perder água. De onde vem essa água, mestre? Da gotinha. Mestre, se eu deixar a gotinha na hora da prova, tem problema? Problema nenhum. Até porque, nesse exercício, eu não estou pedindo a reação de desidratação, só quero saber quem é o produto. E o produto, gran finale, sem decorar o que vai dar, é um éter. Mas por que um éter? Porque você vai pegar esse primeiro pedaço em vermelho, tá? E vai condensar com o segundo pedaço em vermelho. Gente, acertar a desidratação intermolecular é ver o que está faltando. Então, esse aqui é o produto. E deixa eu voltar lá no texto, para não errar o comando, né? Porque eu sublinhei tantos comandos que eu já acabei esquecendo. Mas, ó, o comando é escreva e nomeie os produtos orgânicos dos outros. Então, tem que dar nome. Ah, já posso dar nome desse cara aqui, ó. Estela, que fala muito bem disso, né? Isso aqui é um desenvolvimento. A resposta vem agora. Qual o nome desse cara? Se o comando é nomeie, vale qualquer nome, tá? Então, eu vou começar com o nome oficial. Etoxetano, que é a nomenclatura mais fácil que tem. Vê o que tem do lado, o que tem do outro, bota a ox no meio. Esse é o nome oficial desse composto. Mas ele também é conhecido pelo seu nome usual, e aqui está valendo. Éter etílico. Aqui está valendo até éter hospitalar, porque esse é o éter que você encontra, né, quem é médico já e quem trabalha com medicina, nos hospitais, e quem vai encontrar no futuro, porque você vai passar para medicina, está chegando a hora de sentir aquele cheiro de éter no hospital. Só uma história breve, tá? O éter etílico foi o primeiro anestésico da medicina. As primeiras anestesias, cirurgias mesmo, do coração. O cara metia um chumaço de éter, o cara desmaiava, abria o peito, de vez em quando ele acordava no meio da cirurgia, joga mais éter no cara, que perigo, gente. Hoje em dia ninguém mais usa éter como anestésico. Mas é esse éter aí da primeira fração. E o produto da segunda fração? Só toma cuidado, Arielle, que a segunda fração é outro álcool e é outra desidratação. A segunda fração é o butanol. Não, segunda não, a terceira fração, né? Desculpa, estou falando besteira aqui. Ó. A terceira fração, que ele também chama de última fração. É muito bom a gente usar, Guilherme, os termos da prova. Última fração, pronto. Estou separando as frações. A última fração é o... Ficou feio, filho. É o N-butanol. E aí, Arielle, de novo, uma resposta ao que você pode estar pensando. Se você fizer a reação certinha, mas com o butanol errado, vai perder alguns pontos. O importante é você acertar a fração. Só que agora o Guedes pediu a desidratação intramolecular. E essa é a mais comum, tá? É bom você conhecer isso, vou escrever fora aqui do slide, que a desidratação intramolecular, intra é dentro, tá? Essa é mais difícil de ver, é mais difícil de explicar, mas essa é a mais comum. Então, gente, o checklist ficar completo, o chat está bombando de pergunta, mas deixa eu terminar. Para o checklist ficar completo, eu quero te dizer que álcoois, está aqui embaixo,
Não deveria ter escrito em vermelho, não. Vamos fazer um checklist bonito aqui. Álcools prefere intra. É isso mesmo. Se o cara não fala nada na prova, o cara fala assim, faça a desidratação de um álcool. Álcools prefere intra. Você só vai fazer a intermolecular se o cara falar. Que nem eu falei nessa questão. Olha, eu quero a intermolecular. Agora, ácidos carboxílicos, estou falando de desidratações, também podem desidratar, tá? Não é dessa questão aqui, mas ácidos carboxílicos preferem o contrário, preferem inter. Para você fazer uma desidratação intramolecular de um ácido carboxílico, tem que ser um ácido dicarboxílico. Deixa isso para depois. Isso aí é o link, hein? A preferência de cada função. Essas, na verdade, são as únicas duas funções que desidratam. As únicas funções que sofrem desidratação são álcool e ácido carboxílico. Agora, como é que é intramolecular, mestre? Vamos fazer gotinha? Vamos! A gente vai fazer gotinha dentro da molécula. Olha que perigo, Léo! Já tirei o OH e agora eu tenho que tirar o hidrogênio. Só que toma cuidado, você não vai tirar hidrogênio do carbono que já perdeu hidroxila, pelo amor de Deus, tadinho. Tá? Para quem não está enxergando os carbonos, eu vou botar uma coisa aqui em verde que ajuda muito, mas que você não vai botar na prova, tá? Os carbonos. Tá bom? Galera, esse carbono aqui que perdeu hidroxila, ele tem hidrogênio, mas você tem que tirar hidrogênio do carbono vizinho. Olha aí, já estou botando o hidrogênio que está escondido em bastão. E por que é importante saber de onde sai o hidrogênio? Porque quando você tira o hidrogênio, você forma a ligação π. Olha o produto da desidratação intramolecular desse álcool. Gente, não vai dar um éter, não, é outra reação. Enquanto a primeira tirava água entre moléculas, a segunda tira água de dentro da mesma molécula. Está aqui os 4 carbonos. E agora, naquele lugar que perdeu a hidroxila e que perdeu o hidrogênio, você forma a ligação π. O nome desse composto é but-1-eno. E aqui não tem nome usual, não, tá? But de 4, 1 de local, eno de onde está a dupla. Óbvio que há água como subproduto, e isso aqui é só um rascunho, tá bom? Ficou clara a diferença entre desidratação intra e intermolecular? O que elas têm em comum? Tirar água. Na inter, você tira entre moléculas e vê o que dá. Na intra, você tira de dentro da própria molécula, tá bom? Duda. Opa, vamos na dúvida aqui, vamos na ordem. Arielle, tem que colocar... Estela, pode explicar a desidratação? Tá, estou explicando agora essa desidratação, Estela, que é o seguinte. Tem 2 tipos de desidratação. Primeiro é pegar a palavra. Sempre que falar desidratar é tirar água. E só desidrata essas 2 funções aqui de baixo, Estela. Ácido carboxílico e álcool. Não existe desidratação de outra função. Desidratar é perder água. Agora, você pode perder água dentro da mesma molécula ou entre moléculas. Essa é a diferença da intra para inter. Quando eu escrevi aqui a preferência, é que, por exemplo, se o cara só falar desidratação de um álcool, é intramolecular. Se o cara só falar desidratação de um ácido carboxílico, é intermolecular. Mas se for como nesta questão que eu produzi para vocês, é mais fácil. Você vai escrever o que a questão pediu. E aí, respondendo a pergunta da Arielle, não, Arielle, não precisa fazer a reação. Mas a reação, essas que eu fiz de desidratação, não são um desenvolvimento? Como é que você vai explicar, Arielle, para o cara da UERJ, para o moço da UERJ, que é o cara que corrige a sua prova, que dá o etoxetano? Ah, você fez um rascunho. Deixa o rascunho no papel, é o teu desenvolvimento. Não é, na verdade, um rascunho, entendeu, Arielle? Então, o que eu quis dizer é que essas reações aqui... Ah, eu esqueci de botar água. Não tem problema. O que você não pode errar é essa reação aqui de cima. Porque o comando da questão foi escreva a reação do ácido acético com o produto da fração intermediária. Essa você não pode errar. Agora, as de baixo, se você errar, esquecer de botar água, eu não balanceei, deixei gotinha, não tem problema. Tá? O gabarito é but-1-eno,
como produto da última fração, e etoxietano, também pode chamar de éter etílico, como produto da primeira fração, e a intermediária. Assuntos: separação de misturas, reações orgânicas, já fizemos o checklist, nomenclatura orgânica, porque, cara, não adianta nada você fazer a reação e depois errar o nome, né? E propriedade dos compostos. Aí trepou, daqui a pouco eu vou melhorar isso aqui. Vou melhorar logo agora. Propriedade dos compostos, mestre? Não entendi. Gente, propriedade dos compostos moleculares. Você só descobriu quem era a primeira fração, quem era a segunda fração, quem era a terceira fração, por causa da mega giga aula que eu dei para você entender os critérios de ordenação de ponto de ebulição e de ponto de fusão. Estela, melhorou a explicação na desidratação? Desidratação é perder água. Só que você vai tirar água entre moléculas, se for intermolecular, e vai tirar de dentro da mesma molécula, se for intramolecular. Duda, as temperaturas são estas mesmo que você citou, mas isso não cai na UERJ há 15 anos. Não acho provável. Tá bom? A última vez que caiu, inclusive, nós fizemos a questão, né? Não precisava saber a temperatura. O texto dava uma dica de quem produzia. O que a Duda está perguntando é porque existe uma temperatura certinha para intermolecular e para intramolecular. Mas é mó decoreba e essa temperatura só funciona para o etanol, Duda. Essa temperatura só funciona para o etanol. São essas mesmo que você falou. E só funciona para o etanol. Bom, acho que eu fechei essa questão, né? Menor, intermediário. Tá. Foi? Beleza, vamos avançar. Nosso checklist está completinho. Ariane, entendeu por que é legal botar a reação? Olha aí, aprendemos desidratação intramolecular, intermolecular e esterificação. Espera aí que eu não entendi. Não considera. Ah, a temperatura para os outros álcools não funciona. Essa temperatura que você citou aí na pergunta, Duda, 140, 170, é só para o etanol. Por isso que é baboseira ficar cobrando isso. Outros álcools são outras temperaturas. Tá bom? Foca nisso não. Primeira questão. Gabs, Opa! Fala, Ariel. então, se já tivesse a reação e ele pedisse nomeie, aí eu não precisava desenvolver nada. Mas como não tem a reação, eu Isso. preciso desenvolver. Perfeito. Aqui. Olha, vamos voltar para a questão. Olha o que a Arielle falou, perfeito, gente. Olha só. Se no texto, né, no exercício, já tivesse a reação, né, da primeira fração dando o produto e o cara pede nomeie, que é comum na UERJ, né? Estela, é muito comum na UERJ o cara te dar uma molécula e pedir nomeie esse composto orgânico. Aí você não precisa explicar nada, você só vai nomear. Mas como é que você vai nomear um cara que não existe ainda, que ainda vai ser produzido por uma reação? Então, a reação é o desenvolvimento, Ariel. A reação tem que estar. Mesmo que ela esteja feia, bagunçada, a de cima tem que estar bonita. Porque escreva a reação. As duas de baixo não precisa estar bonitona, não. Beleza? A gente vai voltar a falar de desidratações, tá, Estela? Porque é muito comum, quando você vê pela primeira vez uma reação, você se assustar. E aqui tem duas. Na verdade, aqui tem três reações. E desidratação não é uma coisa que se costuma falar. Está lá na lista do Enem, tá? Pode cair na prova de domingo. Eu acho uma questão bem interessante. Até porque tem duas desidratações. A intra e a intermolecular. Então, anota depois aquilo que eu escrevi ali para os álcools e para os ácidos carboxílicos, tá? Nessa questão, não desidratamos nenhum ácido carboxílico. Mas vai acontecer, tá bom? Nosso checklist está começando a encher. Vai ficar amarelão até o final do curso, te garanto. E aí surge a primeira questão tamanduá do nosso projeto. Demorou, mas surgiu. Eu já falei e repito até para quem chegou depois, né? Não lembro que tem alunos entrando no projeto, mas vamos lá. Maratona UERJ, os meus simulados são mais difíceis que a prova da UERJ. Isso é proposital. Não é para te sacanear, não é para nada disso. É para você ver todos os detalhes em mais provas. E tem mais do que detalhe. Tem uma coisa que eu chamo de detalhe e tem uma coisa que eu chamo de questão tamanduá. Vocês conhecem tamanduá? Tamanduá é o bicho mais esquisito que tem, né? O bicho estranho, né? Pô, o tamanduá é feião, né? Esquisito. Então, essas questões também são esquisitas, são raras. Tamanduá também é raro. Aqui, eu estou te pedindo
pH de uma hidrólise. Puxa, o ERG cobra isso aqui de 10 em 10 anos. É quase cometa Halley, tá bom? E aí você vai aprender a fazer isso comigo, tá? Questão bem curtinha, mas você vai aprender, tá? Primeira questão tamanduá aí, e eu separei alguns tópicos tamanduá pra gente, tá bom? Olha aí, tá rindo, né, Duda? Tópico tamanduá. Hidrólise salina é tópico tamanduá. A UERJ há 3 ou 4 anos cobrou uma hidrólise salina. Não pediu pH não, mas cobrou hidrólise. É tópico tamanduá. É o dessa questão, tá bom? Solução tampão é outro tópico tamanduá. Se você não conhece, tudo bem, você é uma pessoa sadia, mas vai conhecer aqui no Maratona UERJ. Leis de Faraday. E aí é de 12 em 12 anos que a UERJ cobra uma questão de leis de Faraday na eletroquímica. KPS, tá? Na verdade, o assunto é equilíbrio de dissolução. Vai ter hoje. Síntese de Grignard. Está lá em reações orgânicas e é um tópico tamanduá, na minha opinião. Propriedades coligativas. Esse é o menos tamanduá de todos. Mas vai ter aqui no nosso Maratona Verde. E hibridação. Ué, hibridação eu sei fazer. Moleza, aquele negócio do dedo. Mas de átomo que não é carbono. Esse é tamanduazão. Você não sabe, você totalidade, tá? Pode pegar aí qualquer um, Natan, Duda, Léo, Arielle, aluno top, Guilherme, tem aluno top pra caramba aqui. Mas ninguém explica hibridação de átomo diferente de carbono. Porque nunca caiu na UERJ. Nunca. Por que está aqui? Porque é uma precaução. E é fácil de ensinar. Tá bom? Primeiro tópico tamanduá é essa aí que a gente vai ver da reação de hidrólise. A solução aquosa de bicarbonato de sódio, de concentração meio mol por litro, sofreu hidrólise com rendimento de 2%. Rendimento velho e conhecido da gente, 2% de rendimento, tá? Meio mol por litro é importante e o sal bicarbonato de sódio vem até a forma. Escreva a reação química que representa essa hidrólise e calcule o pH da solução formada. Calcule também a concentração, olha aí, soluções, em grama por litro da solução de bicarbonato de sódio. Isso é uma coisa clássica na UERJ, que é inverter a ordem de dificuldade. É calcular a concentração em grama por litro do bicarbonato de sódio é mole. É soluções. Não precisava saber a reação de hidrólise para isso. Não precisava calcular o pH da solução formada. Não. Eu só quero que você calcule em grama por litro uma solução que já está em mol por litro. Tá vendo? Aqui ela está em mol. Gente, primeiro assunto lá de soluções. Passar de mol por litro para grama por litro. Tá bom. Pode fazer essa fora de ordem? Pode. Como? Você vai dizer assim, relações numéricas fundamentais. 1 mol de NaHCO3 tem massa X. E aí você vai lá na tabela periódica da UERJ, pegar essas massas molares. Aqui vai dar 84. De onde você tirou esse 84? Sódio pesa 23, hidrogênio pesa 1, carbono 12, oxigênio 16. Se você fizer essa continha aqui, vai dar 84. Tá? Aí você pega esse meio mol por litro, estou ensinando, depois eu vou botar no padrão de resposta. Pode botar mol por litro embaixo de mol, mestre? Deve. Monta a regra de 3 bonita, Arielle. Tá vendo? A regra de 3 tem que estar bonita. O cálculo que se dane, mas a regra de 3 tem que estar bonita. Meio mol por litro vai dar quantos gramas por litro? Pô, metade. 42 gramas por litro. Olha aí, uma questão tamanduá que você achava difícil, tem dentro dela um item fácil. E fora de ordem. Tá vendo, Léo? Não se deixa nada em branco. Ah, eu não sei hidrólise. Dane-se. Essa segunda parte não é sobre hidrólise. E pode fazer fora de ordem? Pode. Não tem problema. Por que pode fazer fora de ordem? Porque não tem nada a ver com a primeira. Fale. Arielle. Eu não fiz pela regra de 3, eu fiz por... Fórmula pronta? Não, eu botei 0,5 mol sobre litro vezes 84 gramas sobre mol. Perfeito. Na verdade, você fez o método americano, né? Que é a utilização legal, também vale. Gente, o método que você utiliza para chegar no 42 não importa. Mas não pode botar, Estela, 42 gramas por litro direto na prova. Tem que ter o desenvolvimento. Eu já te conheço, Arielle, eu sei o que você fez. Você fez análise dimensional. Você deu um jeito de transformar o mol por litro em grama por litro. Eu chamo isso de método americano. Eu ensinei isso para vocês também. Isso é maravilhoso. Beleza, tá explicado. Perfeito. Ponto completo.
tá bom? Ah, tem fórmula pronta? Tem. Tem gente que gosta de decorar fórmulas prontas, de conversão de... Eu odeio, mas também vale. Mas se vai usar a fórmula pronta, primeiro bota a fórmula, Guilherme, primeiro bota a fórmula, depois bota os números. Os números quais são? 84, meio mol por litro. Não esqueça que esse 84 eu calculei lá na tabela periódica. Estou indo rápido porque essa questão aqui é fácil. Tá bom? A massa molar do bicarbonato de sódio é 84. E aí, meio mol por litro vai dar 42 gramas por litro. Acabou. Tem que desenvolver. Por mais ridícula que seja a conta, tem que ter um desenvolvimento. E essa conta é ridícula. E a reação de hidrólise, mestre? Ah, vamos lá. Hidrólise do bicarbonato de sódio, tópico tamanho A, já falei, mas antes do cálculo, a hidrólise é mais fácil de fazer. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o sal, bicarbonato de sódio. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente, já que eu vou escrever muita coisa. Eu vou escrever aqui hidrólise primeiro, né? Para mostrar para o moço da UERJ que eu estou respondendo agora a hidrólise. Hidrólise. Tem duas maneiras de a gente equacionar essa hidrólise, as duas estão certas. Ou você pega o sal inteiro, tá? E faz a hidrólise do sal inteiro. Lembra que a hidrolise é uma reação com água. Está no nome, né? Então tem algumas coisas que estão no nome, que nem desidratação, que acabou de passar, né, Estela? Desidratação é perder água. Hidrolise é quebrar com água. Dica: toda hidrólise é reversível. Então não deixe de colocar a seta de ida e volta. Tá bom? Isso aqui perde ponto se botar só a setinha de ida. Toda hidrólise é reversível. Já já você vai entender por quê. E agora você vai fazer um rascunho, pode ser aqui do lado de fora, e quebrar o sal ao meio. Como assim quebrar o sal ao meio? É o que nós chamamos de dissociar o sal. O bicarbonato de sódio dissocia quando você separa o cátion sódio do ânion bicarbonato. Repare que eu estou botando as cargas aqui, porque agora a gente vai entrar com a água didática. Como é que é a água didática mesmo, Duda? H+ e OH-. O H+ vai vir voando para cá, porque positivo, tá vendo, Guilherme? Tá aparecendo para vocês essa parte da tela? Porque às vezes, beleza, eu fico preocupado da carinha de vocês atrapalhar. Mas o positivo é atraído pelo negativo. E o negativo, que é a hidroxila, é atraído pelo positivo. Até aqui, química nenhuma. Parece física. Os opostos se atraem, né? Legal. Só que agora começa a química. Olha o que acontece. Quando o H+ se liga ao HCO3, vai produzir H2CO3, o ácido carbônico. Inclusive que é um ácido fake. Na hora da prova você não vai deixar assim, não. Mas se deixar, não tem problema. Porque ele é um ácido fraco. E aí vem a química. Saber que o ácido carbônico é fraco é importante. Porque, Estela, os ácidos e as bases fracas ficam do jeito que estão. Não se dissociam, não se ionizam. Já o Na+, quando vai se ligar ao OH-, dá NaOH. E aí, gente, a representação correta do NaOH, hidróxido de sódio, não é NaOH. A gente até representa isso na prova, não tem problema, mas numa hidrólise não. Você vai deixar separado o Na+, vamos fazer didático aqui, do OH-. Então, é essa a diferença desse sal. Vai dar uma hidrólise que vai liberar íons hidroxila. Porque a base formada, NaOH, é uma base forte. E antes que vocês me perguntem, mas como é que você sabe que NaOH é uma base forte? Toda base de família 1A, de família 2A, para efeito de hidrólise, é base forte. Vamos botar isso no papel? Na separado do OH-, ó, daqui que vai sair o pH. Já sabe que o teu pH tem que ser maior que 7. É uma hidrólise básica. Mas calma aí. E na hora de representar o ácido carbônico, você pode deixar ele assim juntinho. Muitos discípulos fariam isso aqui, porque o professor do cursinho fala, virando CO2 mais água. Ok, não tem problema nenhum. Mas não é o objetivo dessa questão. O objetivo dessa questão é mostrar a hidrólise. E olha por que ela é uma hidrólise básica, Léo. Vou sublinhar para você, porque ela produz hidroxila. Tem hidrólise que produz H+, tem hidrólise que produz OH-, e tem hidrólise que produz os dois. Tá? Nesse caso, é uma hidrólise básica porque produz hidroxila. Isso é só uma curiosidade, tá? Que vai ser importante para matar o pH. Essa é uma hidrólise básica. O que está em preto não é padrão de resposta.
Mas, mestre, você falou que tem outro jeito de fazer a hidrólise. É um jeito mais simplificado. Porque, na verdade, tá, gente? Vai fazer os dois. Quem sofre a hidrólise é só o bicarbonato. O Na+ é o íon espectador. Então, olha como é que seria a hidrólise com bicarbonato. De novo, reversível, e é até mais fácil fazer desse jeito, gasta menos tinta até, né? Não tem mais Na+. Ah, onde é que ele está? Ele está lá, mas ele não participou da hidrólise. Quem sofre a hidrólise é o ânion. Aí você pega o H+ da água, junta com HCO3, não precisa decorar, vai dar isso aqui. De novo, se você quiser produzir CO2 mais água em vez de HCO3, H2CO3 pode, tá bom? Jeito de escrever, mas não pode esquecer que escrevendo de um jeito ou escrevendo de outro, a hidroxila tem que estar livre, porque é essa hidroxila que vai ditar o pH da solução, a gente vai resolver daqui a pouco, tá bom? Escreva a reação de hidrólise do bicarbonato. Está escrito de um jeito ou de outro. Onde é que perde ponto? Esquecer de botar reversível, tá? E um erro grosseiro é botar a hidroxila conectada ao Na+. Não pode botar a hidroxila conectada ao Na+, porque NaOH, como eu escrevi lá fora, é uma base forte. Base forte, Guilherme, não pode ficar conectado, tem que ficar dissociado. Então, o que explica os sais terem caráter básico como esse ou ácido como outros? O fato deles sofrerem hidrólise e de eles produzirem ácidos e bases que não são todos fortes. Um pode ser fraco, o outro pode ser forte. Tá? E essa é a reação de hidrólise. Mas como é que eu vou calcular o pH agora? Gente, essa é a parte chata. Calcular o pH de uma hidrólise. Hidrólise já é tamanduá. Tópico tamanduá. Calcular o pH da hidrólise é tamanduá parte 2, mas a gente vai acelerar. Não sei se você lembra, tá? Mas numa outra aula, acho que foi na aula 2, daqui a pouco, a gente botou algumas fórmulas prontas para calcular pH. E aqui eu vou mostrar algumas coisas de trás para frente. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui de trás para frente. Se você quer calcular pH, deixa eu até voltar aqui para... Aqui, pronto. Se você quer calcular pH, daqui a pouco eu tenho que passar essa parte para lá. Se você quer calcular pH e já sabe que a hidrólise é básica, tu já sabe que o gabarito vai dar um pH morte 7. Tá? Mas toda vez que você vai calcular pH de uma solução básica, você não vai calcular pH, você vai calcular primeiro P ou H. Isso é uma dica sensacional. Se você já sabe que a hidrólise é básica, isso aqui é um rascunho, tá, gente? Se você sabe que a hidrólise é básica, não comece calculando pH, comece calculando pOH. Então, seu foco mudou. pOH é menos log da concentração de OH-. Isso é uma fórmula. Primeira vez que aparece essa fórmula, né? P é uma função logarítmica, né? Na verdade, é o antilog, menos log da concentração de OH-. Então, o teu foco mudou de novo. Agora você quer a concentração de OH-. E aí você tem uma fórmula pronta para calcular a concentração de OH-. E eu vou ensinar essa fórmula para vocês e depois eu vou explicar de onde ela vem. MX-alfa. Esta fórmula, que você pode decorar como mexe peixinho, agiliza pra caramba a resolução. Porque se você não fizer mexe peixinho, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar o sal, lembra que o sal sofreu hidrólise assim, ó, reagindo com a água, montar a reação de hidrólise bonitinha, né, aquela do H2. Estou montando aquela hidrólise mais simples, por falta de espaço. E aí, olha que saco, Léo, teria que montar uma tabelinha de equilíbrio químico que a gente usa muito lá para calcular Kc, para calcular Kp, mas que nesse caso vai ser para chegar na concentração de hidroxila do equilíbrio aqui. Essa você não tem. A tabelinha que eu chamo de tabelinha do IREC, início, reação e equilíbrio. Isso aqui é um saco, mas é daqui que eu vou te mostrar de onde vem a fórmula MX-alfa. Eu quero chegar aqui, ó, na concentração de hidroxila quando o equilíbrio é atingido. A molaridade do sal, eu vou chamar de M. Olha, vou começar a preencher a tabelinha do IREC com outra cor, para você poder entender. A molaridade do sal, eu vou chamar de M. Concentração de água não existe, esquece. Então, não precisa preencher essa coluna da água. Concentração dos produtos que não foram produzidos no início é 0. Agora, quanto do sal reagiu? Depende do rendimento. E qual foi o rendimento dessa hidrólise? 2%. Na minha fórmula MX-alfa, alfa é o rendimento.
que também é conhecido como grau de ionização, ou, nesse caso, grau de hidrólise. Isso aqui é o grau de hidrólise, é o grau da hidrólise. Uma hidrólise bem fraquinha, né? 2%. Agora, olha como é que isso aparece na minha tabelinha. Quanto R reagiu? M vezes alfa. Quanto vai ser desse lado de cá? M vezes alfa também, M vezes alfa também. Conclusão, fica M menos M alfa no equilíbrio. Aqui fica M alfa. E atenção, a minha interrogação vai ficar M alfa, porque tem uma hidroxila só. Se tivesse duas hidroxilas, M2 alfa. Se tivesse três hidroxilas, M3 alfa. Generalizando, MX alfa. Isso aqui é só para provar a fórmula MX alfa. Se fosse para H+, mestre, qual seria a fórmula? MX alfa também, mais conhecida como mexe peixinho. Que o alfa parece um peixinho. Mestre, você gosta de fórmula pronta? Não, não gosto. Estequiometria não tem fórmula pronta. Soluções não tem fórmula pronta. Mas equilíbrio iônico, quando agiliza, ajuda para cá. Agora vamos de costas. Se você calcular a concentração de hidroxila com MX alfa, você calcula o POH e depois calcula o pH. Vamos botar isso no papel? Concentração de hidroxila. Vai usar a fórmula pronta? Tem que botar a primeira fórmula, tá, Estela? Ó, concentração de hidroxila dessa hidrólise é M vezes X vezes alfa. Depois você coloca os números. Se fosse você, botava até um churifuri em volta. E agora vamos lá. Molaridade, que é a concentração do sal. Voltei para ver. 0,5. O alfa é 2%. Então, molaridade 0,5. Alfa, cuidado aqui, Léo, não é 2, é 2%. E atenção, o X é 1, porque essa hidrólise só produz uma hidroxila. Aqui, ó. O X é o número de hidroxilas que essa hidrólise produz. Ele é uma monohidrólise. Estou botando um aqui só para você lembrar que ele é o X. E aí, como é que fica essa conta? Meio vezes 1 vezes 2 sobre 100. 2 sobre meio dá 1, 1 sobre 100 dá 10 a menos 2. É ótimo trabalhar com a concentração de hidroxila em mol por litro, porque agora você vai fazer o POH ficar fácil. Coloca a fórmula, tá? Só para fingir que está fazendo conta. Menos log da concentração de hidroxila. Gente, menos log na base 10, quando a potência é de 10, é o númerozinho de cima. Já falamos disso em outra aula. Vamos lá. Se é menos log de 10 a menos 2, quanto é que dá menos log de 10 a menos 2? 2. Agora, se o POH é 2, rápido, qual o pH? O somatório tem que dar 14. Vai, fala para mim. Se o POH é 2, então, aqui pode ser bem rápido. Qual o pH? 12. Que é o que falta para 14. Obrigado aí pelas respostas. E faz sentido, pH 12, uma hidrólise básica. Pronto, questão tamanduá. Reação de hidrólise, que não é tão tamanduá assim, mas cálculo de pH de sal a partir da hidrólise é tamanduá sim. E isso aqui, ó, MX-alfa é uma fórmula pronta que eu provei de onde ela veio no slide anterior. Só um aviso, esse MX-alfa é para hidrólise básica. Se fosse hidrólise ácida, seria assim. Concentração de H+, é igual à molaridade do sal, número de hidrogênios que produz, e o grau de hidrólise, mesma coisa. É a mesma fórmula, só muda H+ e OH-. Foi, Léo? Só muda H+ e OH-. Beleza. O que está faltando aqui? A nossa continha de soluções. Né? Deixa eu ver se eu lembro como é que ela é. 1 mol de bicarbonato de sódio tem massa molar de 84 gramas. Qual vai ser a concentração? Ah, não, mol por litro já tinha. Meio mol por litro, né? Isso, meio mol por litro fica... E olha, essa aqui era muito mais fácil que as outras. Meio mol por litro, não sei quantos gramas por litro. 42 gramas. Então, repare que numa mesma questão, Arielle, eu mostrei que às vezes a fórmula pronta é legal,
No caso da hidrólise. Você imagina você fazer uma tabelinha do IREC para essa hidrólise, vai perder um tempão para depois chegar no POH, para depois chegar no pH, né? Agiliza, não tem problema nenhum. O moço da UERJ aceita, tá? Agora, na regra de 3, galera, nas soluções, nada melhor que a regra de 3. Hidrólise salina, cálculo de pH e soluções. São os assuntos dessa questão. Beleza? Vamos dar uma corrida, senão não vai dar tempo. Questão 8. Porra, mais uma tamanduá. Falei da lei de Faraday, né? E aí vai aparecer uma lei de Faraday. Gente, eu me lembro, a última questão de lei de Faraday da UERJ, eu acho que tem 9 anos, mais ou menos. Aliás, hoje eu vou publicar lá na minha página do Instagram um Reels mostrando as notas de corte que vão te interessar da UERJ, tá? Não adianta pegar a nota de corte do ano passado, não, tá, Duda? Ano passado era exame único. Ano retrasado também. Então tem que pegar quando era um exame igual a esse que voltou, tá? E as últimas notas de corte foram altas. Por quê? Porque as últimas provas da UERJ foram, em média, fáceis. Em média, pelo amor de Deus, ninguém vai tacar nada em mim. Fáceis em relação às provas de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Então, se eu pegar as 5 últimas notas de corte em ampla concorrência, é isso que interessa para a gente. Tá bom? Já com a reclassificação. Tá? Lembrando que a UERJ não reclassifica muito, não. Né? Ainda mais ampla concorrência. Daqui a pouco a gente discute isso. Lei de Faraday, conhece? Conhecem Michael Faraday? Né? Esse grande físico, que nem físico era, ele traz uma contribuição enorme nas questões de eletroquímica, que é a parte de eletroquímica quantitativa. Mas você só vai acertar lei de Faraday se você souber pilhas, baterias, eletrólise. Aliás, hoje publiquei também no meu Instagram 1 minutinho de pilhas e baterias e eletrólise. Dá uma olhada lá no Instagram, tá bem rápido. É 1 minutinho mesmo, né? 58 segundos, resumo para quem já sabe o assunto. Tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa questão tamanduá sobre cromagem aí, ó. Para cromagem é botar cromo. De uma peça de latão, que é uma liga de cobre com zinco, foi utilizada uma solução de nitrato de cromo 3 a 0,1 mol por litro. Após 1 hora de deposição eletrolítica, já mostrou que é eletrólise, ó. Deposição eletrolítica, eletrólise. Sob corrente de 1,93 ampere, ocorreu o consumo total do eletrólito. Essa informação é importante, tá? Nomeie a ligação interatômica presente no latão. O que isso tem a ver com a eletroquímica, mestre? Nada. Já posso fazer essa rapidinho. Nomear a ligação interatômica do latão. Está escrito lá em cima que o latão é uma liga de cobre com zinco. Gente, qual o nome que a gente dá à ligação entre os elementos metálicos? Ligação metálica. Só isso. Não é nem iônica, nem covalente. 2 metais só podem fazer ligação. Ah, mas como é que eu explico isso? Disse a Ariane mentalmente. Não explica. É só nomear ligação metálica. Tá bom? Agora, escreva a semi-reação, aí o buraco é mais embaixo. E eu quero a semi-reação catódica do processo de deposição, que é uma eletrólise. Em seguida, aqui que é o tamanduá. Calcule o volume em mililitros da solução eletrolítica utilizada. Aí saiu utilizado, mas é utilizada. Né? E mais uma dica aqui, eletrólise, ó, eletrolítica. Tá bom? Então vamos nomear logo, né, a solução aí do latão, né? A solução do latão, a ligação do latão. Então você escreve assim, latão, 2 pontos, ligação metálica. Quiser tirar a onda, ligação metálica entre cobre e zinco. Lógico que a ligação entre 2 metais, né, é ligação metálica. Vou botar entre parênteses, não precisa não. Entre cobre e zinco. Mestre, mas como eu sabia? Eu saberia que o latão é uma liga de cobre com zinco. Está escrito, pô. E essa é a dica para você dizer que a ligação é metálica. O que isso tem a ver com eletroquímica? Nada a ver. Nada a ver. Tá bom? A UERJ faz muito isso. É letra A e letra B. Lembra disso. Agora, como é que é a semi-reação catódica, galera? Semi-reação catódica. Catódica é a que acontece no cátodo. O cátodo, estou só pensando, é para onde migra os cátions.
E aí, lembra que a eletrólise aquosa tem que decorar? Essa aula já foi dada, a ordem de descarga dos íons. Aqui não precisa. Porque se o cara vai cromar, porra, se ele está cromando uma peça, quem é o cátion que vai migrar? É o cromo. E cuidado, o cromo 3. Esse 3 aqui não é continuação do filme, não. É o norte do cromo que ele está usando. Então, migra cátions. Aí você fica na dúvida. Ah, a eletrólise aquosa tem cromo 3, cátion positivo, né? Esse aqui é um CR. CR3 e o H+ da água. Não esqueça, eletrólise aquosa sempre tem o íon da água. Oh, meu Deus, eu tenho que saber que H+ migra antes de au. Não precisa, é cromagem, porra. Tá na cara que o cátion que vai migrar primeiro é o cromo 3, senão a cromagem não funciona. Então, como é que eu escrevo essa cromagem? No meu rascunho, assim. Como é que eu escrevo essa semi-reação? Cromo 3, né? Aí pode botar mais 3, 3 mais 3 elétrons, virando cromo metálico. Gente, o cromo metálico é um cromo zero. E esse zerinho em cima você pode colocar ou não, tá bom? Essa é a semi-reação catódica. E é a partir dela que eu vou poder fazer a conta da lei de Faraday para calcular o volume da solução. Então, já matei 2 das 3 perguntas. Já nomeei e já escrevi a semi-reação catódica. Entenderam por que eu escolhi o cromo 3 e não o H+? Os dois são cátions. Os dois estão lá na eletrólise aquosa. Mas, porra, é uma cromagem, quem ganha é o cromo 3, só pode ser. Tá? E por que ganha 3 elétrons? Porque é o cromo 3. Se fosse o cromo 2, Léo, ganhava 2 elétrons. Se fosse o cromo 6, ganhava 6 elétrons. Existem esses cromos todos. Tá bom? Eu, se fosse você, botava assim, ó. Para ficar bonitinho. Semi-reação catódica. Catódica, lembra cátion. Então, você vai e bota cromo, 3+, pode botar 3+, mais 3, tanto faz. O jeito de escrever não faz diferença. Meu R fica feio nessa caneta. Mais 3 elétrons, senão não balanceia, dando cromo 0. Pronto. Essa é a semi-reação catódica. Vou direitar esse cromo que está feio. Tá acabando, gente. Sei que todo mundo quer jantar. Viu uma galera jantando aí durante a aula. Pô, bonito, né? Faz da fome negra. Não sei como é que é isso. Agora, olha como é que essa reação tem que estar bonita, Arielle. Porque agora eu vou, a partir dessa reação, calcular o volume. Volume, galera, deixa eu anotar alguns dados que de repente passaram desapercebidos. Gente, alguns dados que são importantes na lei de Faraday são os seguintes. Ele disse lá que houve uma intensidade de 1,93, esse número é um clássico, ampere. Parece uma aula de física, né? A intensidade da corrente foi de 1,93 ampere. Tá? Ele disse que a eletrólise aconteceu por um tempo de 1 hora, não foi isso? Agora não lembro. Mas acho que demorou 1 hora para acontecer a cromagem total do eletrólito. Opa, peguei a reação. Peguei a questão errada. 1 hora para acontecer. Cadê? Isso, 1 hora. E esse consumo total do eletrólito é muito importante. O consumo total do eletrólito é muito importante. Tá? Então, consumiu todo o cromo. E o cromo 3 tem concentração. Tem gente que não percebeu isso lá. Todo o cromo 3 foi consumido. Porque o texto falou. E qual é a concentração do cromo 3, já que ele foi todo consumido? Isso também é informação importante. Vamos lá. O cromo 3, 0,1 mol por litro. Gente, como o nitrato de cromo 3, né, tem a fórmula, né? Muita gente está preocupada com a fórmula do nitrato de cromo 3. A fórmula do nitrato de cromo 3 mostra que o cromo está ligado, já que ele é cromo 3, ele está ligado a 3 nitratos. Então, aí, a quantidade de nitrato não interessa. O importante é aqui, ó, existe um cromo 3 para cada mol. Se a concentração era 0,1 mol por litro, é daqui que vai sair o volume. Muita gente não entendeu como esses dados aqui, que não vão nesse pedaço, vão gerar o volume.
Essa pergunta foi uma pergunta sacana que eu fiz. Calcule o volume da solução utilizada. Como é que eu vou saber o volume? Você vai saber o volume porque você sabe que todo o cromo 3 foi consumido. E você sabe que gastou 1 hora e 1,93 amperes de corrente. A questão começa com uma coisa meio física. Quer ver? Eu vou lançar uma fórmula pronta aqui que ajuda muito na química, que é KIT. A quantidade de carga elétrica é a intensidade vezes o tempo. Na verdade, isso aqui é o conceito de intensidade. Você deve ter aprendido lá na física, aqui no cantinho, que a intensidade é a variação da carga em função do tempo. Então, esta fórmula que você aprende lá na física, que não é fórmula, conceito, né, Guilherme? Física, intensidade de carga, intensidade de corrente é a quantidade de carga que passa num determinado tempo. Então, a quantidade de carga é a intensidade vezes o tempo. Esta fórmula é muito usada nas questões de lei de Faraday. Mas você tem que botar na prova. Mas por que eu vou calcular a quantidade de carga elétrica? Para poder fazer, olha a surpresa, Léo, uma estequiometria com quantidade de carga elétrica. Eu não dou fórmula para a lei de Faraday. A única fórmula que tem é essa aqui, que vem da física, KIT. Então, olha só que interessante. A quantidade de carga elétrica vai ser a intensidade, que está na unidade certinha, ampere, só que o tempo tem que ser em segundos. Atenção às unidades do sistema internacional. Quantidade de carga elétrica em Coulomb só vai acontecer se a intensidade estiver em ampere e o tempo em segundos. E é por isso que eu não vou botar 1 hora aqui. Eu vou botar 1 hora em segundos. O famoso 3.600. Poxa, mestre, essa conta aqui é chata. Não é modelo ERD, mas calma. Ela não é a conta final. Ela é a primeira parte da chamada lei de Faraday. Eu vou descobrir, deixar indicado aqui, quantos coulombs fluíram por essa eletrólise. Tá bom? Bom, a quantidade de Coulomb aqui vai ser 1,93 vezes 36. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os dois zeros, multiplicar 1,93. Pronto. Então, vou deixar indicado mesmo. 193 vezes 36 coulombs. Ah, mestre, não acredito que você pode fazer isso aqui na prova da UERJ. Pode, Duda. Pode, Arielle. Pode, Estela. Pode, Ana Clara. Pode todo mundo. Contanto que você saiba que isso aí não é resultado final. E não é. A pergunta da questão não foi, Arielle, calcule a quantidade. Se tivesse sido, calcule a quantidade de carga elétrica dessa eletrólise, aí você teria que calcular. Mas olha a minha malandragem matemática. Eu vou deixar assim e vou colocar essa quantidade de coulombs embaixo dos elétrons. Porque, gente, presta atenção. Isso aqui tudo vai na prova, tá? Vou botar até entre parênteses para você entender que é uma conta que eu não fiz. Essa quantidade de coulombs vai me permitir descobrir a quantidade em mols de cromo que foram consumidos. Mas por que você quer saber quantos mols de cromo foram consumidos? Porque se eu souber quantos mols de íon cromo, estou sublinhando ali, foram consumidos, eu sei o volume da solução, já que todo o cromo foi consumido. No final da história, Léo, a questão vira soluções. Mas calma aí, que agora vem a lei de Faraday. Como assim agora vem a lei de Faraday? Gente, a lei de Faraday é estequiometria. Na primeira linha, você anota o balanceamento da reação. Ó. 1 mol de cromo 3, a reação que está lá em cima envolvida, está para 3 mols de elétrons. E daqui a pouco esse mol vai sumir daqui. Não copia ainda não. Copia ainda não. Daqui a pouco esse mol vai sumir daqui. Assim como o número que eu quero saber, aquele N lá, então vou chamar de X mols, pode chamar de X, pode chamar de N, está para 193 vezes 36 coulombs. É isso mesmo, você vai entender porque eu deixei 136 vezes 36 coulombs. Olha para essa regra de 3, meu discípulo. Eu sei que você está cansado, eu sei que faltam 5 minutos para acabar, você está chorando, mas olha para essa regra de 3. Há um problema nela, como toda regra de 3 de estequiometria. Quem está olhando para isso aqui falando assim, ih, matéria nova. Não, isso aqui é a primeira lei de Faraday. Não devia ter colocado em vermelho. Vou colocar em preto. Isso aqui, gente, essa estequiometria aqui, Léo, é a primeira lei de Faraday. O
que a primeira lei de Faraday faz? Ela relaciona a quantidade de elétrons, né, ou carga elétrica, com a quantidade de substância consumida ou produzida. Mas por que você botou o N, a sua incógnita, aqui, ó, no cromo 3? Porque eu sei a concentração de cromo 3, é 0,1 mol por litro. Aí eu vou descobrir quantos mols foram consumidos, comparar com o volume e descobrir qual o volume que foi todo consumido, porque foi tudo consumido. Calma aí que eu vou chegar lá. Aqui tem um probleminha matemático. E o probleminha, na verdade, não é matemática, é um probleminha de grandezas. Em cima de Coulomb, eu tenho que trabalhar com Coulomb. É por isso que eu peço. Na verdade, eu não peço, eu imploro, Ana Clara. Eu imploro que vocês coloquem Coulomb, elétron, mol, para você entender do que você está falando. E aí vem a tal da constante de Faraday, que você não pode esquecer. Tá? Às vezes ela vem lá na tabela periódica da UERJ, no finalzinho. Alguém sabe o valor da constante de Faraday? Joga aí no chat. É um valor que você tem que decorar. É um valor de 5 dígitos. A constante de Faraday, que é a carga de 1 mol de elétrons. Pode gritar no microfone ou pode falar. Porque agora eu vou trocar esse mol pela constante de Faraday, que já sai em coulombs. Eu esqueci a constante de Faraday. Estou fingindo, tá, gente? Eu esqueci a constante de Faraday. Fingindo, esqueci, porra. Ninguém sabe a constante de Faraday. Assustou agora. Não lembra, não, Ariel? É isso. A gente usa tão pouco que a gente esquece. Torça para que a UERJ coloque o valor da constante de Faraday embaixo. Acho que é 96. 96, Mas acertou. é. Mas eu não sei 96, a quantidade de zero. 96.500 coulombs. Mas como assim, mestre, eu preciso decorar esse valor? Qual o significado dele? Vou escrever aqui embaixo da lei de Faraday. Um Faraday equivale a 96.500 coulombs. E eu vou mais longe, por mol. É ótimo escrever coulomb por mol. 96 o Guilherme lembrou, mas não é 96, é 96.500 coulombs por mol. O que significa 96.500 coulombs por mol? Botei um pontinho aqui só para lembrar que é 96.500. Que cada mol de elétrons, né, tem uma carga de 96.500. E lembra que o mol de elétrons é elétron pra cacete. Aliás, tem uma coisa curiosa sobre esse número, Léo. Se você pegar a carga pontual do elétron, aquela que você aprende lá na física, 1,6 vezes 10 a menos 19, você só usa na física isso, e multiplicar pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, vai dar 96.500. Agora, é melhor você decorar 96.500, tá? E aí, sempre que tiver Coulomb, coloca em Coulomb, usa a constante de Faraday. Só não esquece que você vai multiplicar isso aqui por 3. E agora você entendeu por que eu não cortei o 193? Guilherme, o dobro de 96.500 é 193 mil. Então, há um corte embutido aqui matemático. Olha a malandragem, se eu tivesse pego esse 193 aqui multiplicado por 36, ia ficar um saco. Mas há um corte matemático aqui e eu espero que os meus cortes não fiquem poluindo a questão. Mas vamos lá. Esse x aqui vai dar... Cadê? Perdi. 0,24 mol. Mas vou chegar nele. Tá bonito o 0,24. E vou mostrar como eu cheguei nesse 0,24. Calma aí. Esse 0,24 é importante. Como é que você chegou nesse 0,24, mestre? Presta atenção. Nossos cortes matemáticos aqui que vão facilitar a conta. Aqui, ó. Acabei de falar que 96.500, né? É metade de 190, metade, né, de 193 mil. Então, aqui tem que ficar alguns zeros, né? Vamos lá, metade tem que ficar alguns zeros. Isso aqui vai ficar, deixa eu ver, se fosse 193 mil era o dobro, então vou botar um 2 aqui, tá? Mas aqui eu tenho que botar 3 zeros. Fica 1.000. Pronto. Aí fica assim, 2 vezes 36, 36 simplifica com 3, vou trocar de cor aqui para ver se você saca. 3 corta com 36, sobra 12. 2 vezes 12, 24, dividido por 1.000, agora não sei se é 1.000, é 100, eu acho.
Deixa eu fazer essa conta com calma para não fazer confusão aqui. 193 é o dobro de 96.500. É 1.000 mesmo. Então não é 0,24, não. É 0,024. Tem mais um zero aqui. É 24 dividido por 1.000. Então, sobrou, né? 24, 2 vezes 12 dividido por 1.000. Confere? Deixa eu ver. 193 é o dobro de 96.500. Isso. Isso aí. De 96,5. Pronto. Agora, como é que isso vai virar volume? Putz, tem a terceira etapa, Natan. Como é que isso vai virar volume? E essa é a pegadinha da questão. Como é que isso aqui vai virar volume? Gente, a sua solução não foi totalmente gasta? O seu eletrólito não foi totalmente gasto? É 0,1 a cada litro, a cada 1.000 ml. Está aqui, ó, 0,1 mol por litro. Se você consumiu 0,024 mol, isso aqui vai dar um volume de 24 ml. Deixa eu ver se é 24 mesmo, para não fazer besteira. A cabeça já está pifando aqui. Não, 2,4 ml. Isso. Peraí. 0,1 a cada 1 litro, a cada 1.000 ml. Dá 240. 1.000 vezes isso aqui dá 24, dividido a 240 ml. Pronto. E esse final é um grande finale, porque nunca numa questão de eletrólise o cara te pergunta o volume. O cara sempre te pergunta assim, qual é a concentração? Qual é isso? Qual é aquilo? Aí o cara vai, sacana, sou eu, sacana, pergunta qual é o volume. Esse é o tipo de questão que o aluno trava. Como é que eu vou saber o volume? Gente, todo cromo foi consumido. Se todo cromo foi consumido, estou sublinhando de novo, Estela, todo cromo, eu descobri que é 0,024. Se eu tenho 0,1 a cada 1.000 ml, todo o cromo foi 0,024, então se dá 340 ml. Né? O volume da solução sai de uma questão de soluções. E aí tem os assuntos, né? Ligação interatômica, eletroquímica quantitativa e soluções. Gente, para não ficar muito atrasado, vou fazer a questão bem curtinha, porque aqui não só tem uma novidade. E a questão 9. E só tem uma novidade. Quando o cara pede a geometria do cátion, não é novidade. Você já sabe que geometria molecular, já tivemos aula de geometria molecular. A novidade aqui é a hibridação do átomo de oxigênio. E isso é questão tamanduá. É tópico tamanduá. Mas eu vou explicar isso, moleza, bem curtinho. Em seguida, classificar o cátion hidrônio como ácido ou base de Lewis também é matéria dada. Justificando. Aqui você pode até chutar, olha só, tem gente que não percebe essa malandragem. Aqui, Natan, malandragem de prova. O cara pediu para classificar como ácido ou base. Não tem outra classificação. Só tem essas duas, ácido ou base de Lewis. Você sabe que ácido de Lewis recebe elétrons e base de Lewis doa elétrons. Então você chuta um e diz, pois recebe elétrons na reação. Pois doa elétron na reação. Sacou, Léo? É sacanagem, mas até prova de múltipla, até prova discursiva você pode chutar. Portanto, que você saiba justificar o que é um ácido e o que é uma base de Lewis. E quem não sabe, dá uma olhada lá na aula 2, que a gente fez uma aula sobre a teoria de Lewis. Tá bom? Mas vamos devagarinho. A geometria do cátion hidrônio, o cátion hidrônio é esse aqui. Então, para a gente não perder nosso costume, é a última questão de hoje, tá, gente? Identificar a geometria é só dar nome. Tá? Identificar a hibridação também é só dizer hibridação. Classificar o cátion como ácido ou base, tem que classificar justificando. Tá bom? Então vamos lá, pode escolher aí fora de ordem. Vamos fazer a geometria do cátion hidrônio. Gente, eu se fosse você, a Arielle vai bater nessa tecla. Né? Aqui tem mais um tópico tamanduá que é. O quê? Cadê o tópico tamanduá? Cadê? Hibridação de átomos diferentes de carbono. Tá ali, tópico tamanduá. Bom.
Galera, como é que eu vou saber a geometria de um cara? É um desenvolvimento. Então, primeiro você faz assim, esse é o cátion hidrônio, prazer. Vamos desenhar a sua estrutura plana? Deixa isso na prova, tá? Ele vem da água, né? Começa desenhando a água. Tá na cara que há uma ligação de mais um hidrogênio. Ele é H3, ó, né? Então, esse outro hidrogênio só pode se ligar aqui. E aí, para quem não entende por que essa estrutura plana existe, essa estrutura aqui ela é positiva. Lembra que positiva significa que perdeu um elétron. Então, a princípio, quem olha pensa, porra, geometria, estou vendo, é um triângulo, trigonal plano. Mas será que o átomo central, não esquece disso, será que o átomo central desse cátion, que é o oxigênio, não tem elétrons livres para fazer repulsão? E aí deixaria de ser trigonal e passaria a ser piramidal, que inclusive é um gabarito. E tem, olha por que tem. Gente, uma aulinha aqui para vocês. Ó. E pode deixar isso no desenvolvimento, Ariel. O oxigênio é da família 6A. Cadê os 6 elétrons dele, se ele é da 6A? Um está aqui fazendo ligação, outro está aqui fazendo ligação, outro está aqui fazendo ligação. Gostei, 3. Um foi embora. Esse mais aqui significa que perdeu um elétron. Então, vamos anotar que 6A deveria ter 6, né? Um foi embora, tem 3, faltam 2. Então, existe, isso que você não pode esquecer, um par de elétrons aqui não ligante no oxigênio. Vamos fazer a conta? Ó. 6, perde um, 5, 3 das ligações covalentes e um par sobrando. Esse par, eu vou botar até numa cor diferente, ele funciona como outro qualquer, ele repele os outros pares. Vale lembrar, né, Duda, que cada ligação covalente é um par de elétrons. Então, tem um par aqui, tem um par aqui, tem um par aqui e tem um quarto par. Toda vez que você tem uma estrutura com um átomo central e 4 pares eletrônicos, a melhor repulsão, a princípio, é o tetraedro regular. Só que cuidado, essa geometria não é tetraédrica, tá? Essa geometria é o seguinte, você vai botar o O no centro, o H numa extremidade da pirâmide, o H na outra extremidade, o H na outra extremidade, e o par de elétrons, ele existe, mas não é uma ligação química. Então, ficou isso aqui. Gente, isso aqui tudo é desenvolvimento para você chegar na geometria. Que geometria é essa aqui, gente? Diz para mim. Piramidal. Ah, mas isso aqui tem uma carga positiva. Tá bom, você bota um mais aqui em cima. Ou dentro do parêntese. E, de novo, é só para identificar a geometria. O que está aqui em cima, Arielle, é desenvolvimento. Geometria piramidal. Não é trigonal plana que a gente pensou. Tá? Matei a parte da questão da geometria. Vou deixar a hibridação para o final. Classificar o cátion hidrônio, esse cara aqui, como ácido base de Lewis, é moleza, ele é um cátion. Na aula disso, o Léo perguntou, quer dizer que todo cátion é um ácido de Lewis? Sim, todo cátion é um ácido de Lewis. Isso já valeria como justificativo. E por que ele é um ácido de Lewis? Porque, galera, H+, e tem outra macete, se você voltar para a reação, voltar aqui para a reação, você está vendo que ele está do lado de uma base nítida. Que malandragem. Você podia usar isso como justificativa. Hidroxila é uma base. Todo mundo sabe que hidroxila é uma base. E quem está do lado de uma base é um ácido. Tá? Agora, cuidado para não falar que ele é um ácido de Lewis e justificar do jeito errado. Então, o H3O+, é ácido. Não escreve só ácido, não. Escreve ácido de Lewis. E eu, se fosse você, botaria a justificativa mais corretinha possível, pois é capaz de receber elétrons. Ah, mas como é que você sabe que ele é capaz de receber elétrons? Eu não estou vendo elétron voando na reação. Não precisa. Todo cátion é positivo. Todo mundo que é positivo atrai, é física, gente, atrai negativo. E o elétron é negativo. Tá bom? Então ele é um ácido, pois é capaz de receber elétrons. Ah, eu não escrevi isso, pois ele é um eletrófilo. Mesma coisa, receber elétrons, né? Significa eletrófilo. Ok. Agora, eu não escreveria assim, quer ver? Pois todo cátion é uma... Aí é decoreba. Né? Não é a explicação real, não é a justificativa real.
Vamos supor que você tenha botado base de Lewis, com chute. Aí você escreveria o quê? Pois é capaz de doar elétrons. Tá bom? Todo cátion é um ácido de Lewis, porque como ele é positivo, ele recebe elétrons. Da mesma forma que todo ânion é uma base de Lewis, porque como é negativo, doa elétrons. Pronto, acabou. E para terminar, grano finale, a hibridação do oxigênio. Vou usar aquele macete do carbono. Poxa, gente, não vai não. Porque, olha só, ele quer a hibridação do oxigênio aonde na água? Agora não lembro. Vou voltar aqui. A hibridação do seu átomo de oxigênio, ou seja, no H3O+, mesmo. Tá. Já tem o desenho aqui do H3O+. Ah, lá, tô vendo o oxigênio só fazendo ligações simples, né? Eu aprendi lá no carbono que quando tem só ligação simples, a hibridação é do tipo sp3. Quando tem uma dupla, é sp2. Gente, isso é para o carbono. Hibridação de oxigênio, você tem que entender o fenômeno da hibridação. E eu vou te dizer o que é esse fenômeno, tá? E aí, se você botaria até isso na prova, que é o desenvolvimento. Como o oxigênio da família 6A, né? Ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Então, a distribuição eletrônica terminal do oxigênio, aqui, ó, é 2s2, 2p4. Ah, mas por que você falou 2 já de cabeça? Gente, é só o terminal. Tá? Não precisa fazer a distribuição eletrônica toda dele, não. Essa é a camada de valência do oxigênio. É ela que faz ligação química, então é ela que vai sofrer a hibridização. Gente, hibridização é mistura de orbitais. É jogar num liquidificador quântico e misturar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou representar esse S2P4 através de quadradinhos. O orbital S é um quadradinho só e o orbital P são 3 quadradinhos. E aí vamos preencher sem hibridizar. S2 é um elétron de spin contrário, 2 elétrons. E P4, pela regra de Rand, primeiro você preenche de cabeça para cima os elétrons dos orbitais, depois para baixo. Isso é um tópico da mão do ar. Esses orbitais aqui são os orbitais atômicos, não são os orbitais híbridos. Só que esses orbitais atômicos não batem eles não batem com a estrutura do cátion. Olha o que está acontecendo lá. O cátion tem 3 ligações iguais com o hidrogênio. Você está vendo isso? Ó? 3 ligações covalentes iguais. Isso está estranho aqui. Né? Ah, mas ele é um cátion, ele tem que perder um elétron, na verdade, né? Eu tenho que tirar um elétron daqui. Peraí, esse é um cátion. Ele tem que perder um elétron ainda, né? Positivo, ele perde um elétron. Tá bom. Se você perder um elétron, olha o que acontece. Você vai ter as 3 ligações iguais e um elétron livre. Tá? Só que olha que coisa interessante. Se perder o elétron, né? Vamos fazer o H3O+. O oxigênio, ele tem duas ligações vazadas, ou faltando, né? 2 orbitais semi-preenchidos. E eu preciso fazer 3 ligações iguais. Então, antes de perder esse elétron, eu preciso criar 3 orbitais iguais, idênticos, porque as 3 ligações são idênticas aqui. Vamos puxar uma seta azul? São 3 ligações iguais. E 3 ligações iguais não batem com 2 orbitais iguais. Tá bom? Ah, mas se eu tirar o terceiro elétron, tá. Se você tirar desse orbital P, e se você tirar do S? Complica, né? Porque o S e o P, nesse caso aqui, gente, o S e o P estão na mesma camada. Aqui, esse é o orbital S, esse é o orbital, são os orbitais P. Então, antes de eu tirar o elétron, eu preciso misturar os orbitais. Gente, eu posso fazer 3 tipos de mistura, você já sabe. A SP, a SP2 e a SP3. Mas nesse caso, sem decorar, eu preciso explicar 3 ligações iguais. Então, eu vou hibridizar, vou trocar até de cor, um S com 2 P's só. Gente, se você mistura um orbital S com 2 P's, vão dar 3 orbitais, que a gente vai chamar agora de SP2. E o outro orbital, que é o P que ficou sobrando, vai deixar um outro orbital sozinho, que é o P. Tá? Agora vamos preencher os elétrons. Agora a gente vai preencher os elétrons. Esses aqui são os orbitais híbridos.
Aqui tem os orbitais híbridos. Agora vamos preencher os elétrons. Tá? Lembra quantos elétrons são? São 6, né? Mas a gente agora vai tirar um. Então, a gente vai preencher assim, ó. 1, 2, 3. Aqui o P a gente preenche completo. Esses elétrons aqui do P são explicados. Quem são esses elétrons? São os elétrons livres aqui do final. Tá? Sempre que tem elétron livre, vou botar até de outra cor, o verde. É o orbital P. E a surpresa é que, ao hibridizar, né, da forma sp2, eu deixei exatamente a realidade aqui, ó. Uma vacância, outra vacância, em orbitais iguais, não em orbitais diferentes. Então, para explicar a hibridação do oxigênio, difícil pra caramba, eu tenho que olhar para a molécula plana, ver que tem 3 ligações iguais e lembrar que eu preciso de 3 orbitais híbridos iguais. Quem são os 3 orbitais híbridos iguais? Um S com 2 P's, sp2. Isso é bem difícil. Nunca caiu na UERJ. Agora, vamos lá, Arielle. E se eu lanço hibridação sp2 ali do nada? O corretor vai falar assim, como é que o cara descobriu essa hibridação? Cadê o desenvolvimento dela? O desenvolvimento dela é essa que eu fiz aqui, ó. Você desenha o oxigênio, seus 6 elétrons, distribui os 6 elétrons, não tira ainda o elétron, hibridiza de forma que você fique com 3 orbitais híbridos. E aí vai ficar com 3 orbitais híbridos sp2. E aí, na hora de preencher, não preenche 6 elétrons, preenche 5. Por que preenche 5? Porque H+, né? Desculpa, O+, né? O oxigênio perdeu um elétron. E aí, como é que você preenche 5? 2 no P e deixa os outros 3 em orbitais sp2, deixando essa vacância, esse buraquinho aqui para a gente preencher os elétrons que vão entrar. Esses buracos que aqui estão são os elétrons do hidrogênio que vão entrar. Deixa eu passar um marca-texto ali. Aqui, ó, esse buraco e esse buraco são os elétrons do hidrogênio que vão fazer 3 ligações iguais. Isso não é fácil, tá bom? Chat aberto para dúvida, microfone idem. Esse elétron perdido não é ligado ao terceiro H? Não, Duda. Não tem elétron nenhum perdido ligado ao terceiro H. Cuidado. Olha lá, vamos voltar para o desenho da molécula, ou melhor, do cátion. Oxigênio, 6. Se eu... Vou tirar um logo. Tirei um. Estou olhando para a molécula. Tirei um, ficou com 5. 3 ligações covalentes e um par sobrando. Então, a gente tem a ideia é que você está pensando na ligação dativa, né? Mas não precisa de dativa aqui, não. A gente tem a ideia de que o H3 ou mais, o H fica mais. Na verdade, quem é mais aqui não é mais o H nem o O. É o cátion hidrônio. H3 ou mais. Tá bom? De novo, quem fica... Tem que tirar um elétron da jogada. Né? Então, se esse elétron vai sair do hidrogênio e do oxigênio, não faz sentido. Pelo desenho que eu fiz ali em cima da estrutura plana, tem que ter 3 ligações iguais. E eu só vou ter 3 ligações iguais hibridizando ou hibridando um S com 2 P's. Então, essa é a malandragem. Quando você saca que tem que ter 3 ligações iguais, você faz a hibridação sp2, para totalizar 3. Tá bom? Gente, já são... Caraca, passei demais. Onde está o 6º elétron do O? Não é 6, são 5. É aí que está, Duda. Não é 6. Seria 6, mas H3 ou mais perdeu um elétron. O H3 ou mais perdeu um elétron. Se eu estou considerando que eu tirei esse elétron do O, tá? Pronto, tá bom. E aí os elétrons do H? É um de cada um. Olha lá, se você preencher aquilo que está em amarelinho ali nos orbitais híbridos, é um elétron de cada H, ou seja, os Hs não perderam um elétron, e eu tirei um elétron do O, só para computar que a hibridização sp2 funciona muito bem para essa estrutura. Tá bom? Gente, fico devendo a última questão, não vou pressionar vocês a tratar demais. Fala, Arielle. Para ser sp3, sendo qualquer outro elemento, como que deveria ser? Para ser sp3, eu preciso fazer 4 ligações. Por exemplo, quer ver? O carbono, né, quando ele faz, eu teria que ter uma 4ª ligação. Vamos supor que eu consiga fazer aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Esse par de elétrons, aqui não dá para fazer. Esse exemplo não é um bom exemplo, mas se tivesse uma 4ª ligação idêntica, aí seria sp3.
O que eu quis dizer, o Ariel, o que eu quero mostrar é que a hibridização é uma necessidade para explicar as ligações idênticas quando elas não são. Olha lá, nos orbitais atômicos, tá? Os orbitais atômicos têm duas ligações idênticas. Aí você vai dizer assim, ah, mas se eu tirar um elétron, fica três idênticas. Sim, mas o elétron podia sair do S. Nesse caso aqui, não. Quando você hibridiza, o elétron só pode sair do orbital híbrido, sp2. E aí você consegue provar que faltam três elétrons. Tá bom? Então, explicando o que você perguntou, quando seria sp3 com oxigênio? Se ele conseguisse fazer mais uma ligação ali. O problema é que aí seria um cátion bivalente. Imagina, não existe essa molécula, tá? Mas imagine isso aqui, ó. É só para você ter a resposta que você perguntou. Imagine um H4O2+. Esse O aqui seria sp3. Mas caraca, Messi, você foi rápido demais. Tá bom. Como é que seria um H4O+? Olha lá. Quatro ligações HO. Esse cátion não existe, tá? Estou só mostrando o que seria a hibridização sp3. Tá? Isso aqui perdeu dois elétrons. Por que isso aqui tem que ser hibridização sp3? Porque eu tenho quatro ligações. Opa! Porque eu tenho quatro ligações. Gente, de novo, pelo amor de Deus, isso aqui não existe, tá? H4O2+. Isso aqui é fake. Mas seria hibridização sp3. E por quê? Porque, de acordo com o que eu expliquei, você hibridiza para explicar ligações iguais. Se você tem quatro ligações iguais, você tem que ter quatro orbitais híbridos. E como é que você tem quatro orbitais híbridos? Somando um S com três P's. Ficou mais claro agora, Miele? Como era H3 ou mais, são três orbitais híbridos. Calma que vai ter mais uma questão de hibridação de outro elemento, mas vai ser de nitrogênio, vai chegar no simulado para vocês. Gente, 23 minutos a mais. Estou cansado. Vocês também estão, tá? Quinta-feira tem mais aula. Relaxe. Não cumprimos o prometido, mas, galera, muito, muito obrigado. E, ó, muita questão tamanduá nessa prova aqui, tá? Não tá fácil, não, tá? Muita questão tamanduá. Aqui tem geometria molecular, hibridação do oxigênio. Levanta o braço aí que já estudou hibridação do oxigênio. Bom, os meus ex-alunos sabem, né? Duda, Daniel, mas sempre é um assunto difícil. Hibridação de oxigênio e hibridação de nitrogênio. Ficou faltando essa 10ª questão, mas fica para quinta-feira, tá bom? Gente, beijo grande. Nosso contato agora é o WhatsApp. Pode mandar mensagem, não fica com vergonha, mas tá tarde. Eu ainda vou jantar, tá? Ainda vou dar atenção às minhas filhotas, vou jantar com elas. Manda mensagem para mim. A Duda, eu sei que não entendeu muito bem a hibridação, mas depois eu faço uma fotografia bonita de hibridação para vocês sacarem como é que é a hibridação escrota, né? A hibridação de oxigênio, de nitrogênio, algo que é exótico, tá bom? Beijo, galera. Boa noite para todos. Valeu. Sobreviventes do Enem. Amanhã tem mais dica para o Enem para vocês. E quinta-feira a gente está de volta aí no Maratona UERJ. Tu está estudando para o Enem sem perceber, hein? Valeu, gente. Beijão. Boa noite a todos. Valeu, Guilherme. Valeu, Duda. Valeu, Léo. Valeu, Estela. Boa noite.